Cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, colega deputado aqui presente, Conte Lopes, os funcionários. Vou falar de alguns temas, Excelência. O primeiro deles, abordei nas minhas redes sociais esse final de semana e estou aqui com pelo menos 2 casos concretos de funcionários e estudantes de universidades públicas no estado de São Paulo que estão sendo constrangidos a se vacinarem, apesar de terem apresentado documentação médica contraindicando, tá? Um dos casos aqui é um professor que não é médico, avaliou a documentação apresentada por uma outra professora, documentação esta que não indicava a vacinação, e esse professor, ele é do departamento de filosofia, mas ele é da área de física, então é uma pessoa obviamente respeitável na sua expertise, mas não é um médico. Ele analisou a documentação apresentada pela professora e indeferiu. Os termos do indeferimento são os seguintes: a requerente apresenta um atestado onde são listadas 8 situações clínicas, todas elas não contraindicando a vacinação. Que não é o que está escrito no atestado. Nos antecedentes familiares, há menção de que avós tiveram ou morreram de doenças cardiovasculares. Fato que é verídico para mais da metade da população brasileira. A solicitação da não vacinação está indeferida. Importante ressaltar que os médicos pela vida, onde a médica atestante declara que realiza atendimento presencial e teleatendimento, Bom, ele começa aqui desmerecendo a médica que deu a documentação e o grupo que ela integra ou um grupo de que ela participou. A senhora deverá se imunizar imediatamente sob o risco de sanções administrativas, nos apresentando o comprovante da primeira dose até o dia 31 de março, para poder frequentar o campus dessa universidade. Apenas após a comprovação do seu esquema vacinal completo, que deverá ser concluído até o dia 2 de maio. Por enquanto, as aulas de sua responsabilidade serão ministradas por um docente substituto. E a senhora deverá fazer um planejamento de reposição das suas aulas. O atestado médico, que foi contraindicado por um professor que não é médico, diz o seguinte, e aqui é uma médica que assina, põe seu CRM, põe seu currículo. Escreve a médica: a paciente é portadora de miomas uterinos, cistos ovarianos, cistos mamários, possui hemangiomas hepáticos, com risco aumentado para o desenvolvimento de neoplasias, além de neoplasias ginecológicas. Alguns estudos com receptoras de referidas vacinas vêm demonstrando o aumento de números de casos de todos os tumores ginecológicos em cerca de 20 vezes ou mais, quando comparados com a base. Aí ela segue explicando essa questão. Aí ela fala: a paciente é portadora de síndrome metabólica. E a Anvisa destaca em uma de suas resoluções que, por serem ainda substâncias experimentais, há dados limitados sobre a segurança e efetividade nesses casos. A paciente é portadora de doença vascular periférica. E essas substâncias possuem em sua constituição a proteína spike, altamente relacionada à ocorrência de fenômenos trombóticos e tromboembólicos, e assim sucessivamente. Este é o caso de uma professora. Aqui é o caso de uma funcionária técnica em arquivo da Unifesp. Tá? Aqui é da USP, aqui é da Unifesp. Ela relata que é portadora de deficiência hereditária de fatores de coagulação, com mutação no gene da protombina, o que significa que corre riscos de ter um quadro de trombose, tromboembolismo venoso, trombocitopenia e doenças coronarianas. Ela apresenta documentação médica, os comprovantes de seu estado e também, de maneira absolutamente arbitrária e aleatória, a instituição rejeita a documentação médica sem uma análise de um profissional capacitado para tanto.
Até agora eu falei como deputada. Daqui, esses próximos segundos, eu falo como advogada. As autoridades que estão ameaçando, porque os funcionários, professores e funcionários das universidades estão sendo ameaçados de demissão, de punição, de suspensão de salário, de lançamento de faltas não justificadas. Essas autoridades que estão ameaçando essas pessoas, constrangendo-as a se vacinarem contra a orientação de seus médicos, poderão ser responsabilizadas civil e criminalmente por eventuais efeitos adversos. Porque a pessoa precisa trabalhar, precisa sobreviver, precisa sustentar seus filhos. Está apresentando uma documentação médica dizendo não se vacine. O superior está dizendo se vacine sob pena de demissão. Eu estou com os documentos aqui. Esses são apenas 2 casos. Eu tenho vários. Se uma pessoa dessa tomar a vacina, tiver uma trombose, tiver que amputar uma perna, um braço, ou sofrer um mal maior, as autoridades que as estão constrangendo a vacinar poderão responder civil e criminalmente. Eu não compreendo como o jurídico dessas instituições já não orientou esses reitores, pró-reitores, diretores, dirigentes em geral. É muito grave o que está acontecendo no estado de São Paulo. Até a semana passada nós tínhamos um governador, hoje temos outro, não importam as questões partidárias. O governador anterior não era formado em Direito, até onde eu sei. O doutor Rodrigo Garcia é formado em Direito? Presidente, o senhor sabe dizer? Eu acredito que seja. O doutor Rodrigo Garcia, o governador, é formado em Direito? Ele é bacharel, se eu não me engano. Tem que saber. Tem que saber que quando uma autoridade determina que uma pessoa descumpra a ordem do seu médico, está se responsabilizando, está se colocando na condição de garantidor. Então, esses são apenas 2 dos muitos casos. Eu tenho a documentação, qualquer colega que tenha dúvida, porque no Colégio de Líderes eu ainda tenho que ouvir que isso não acontece no estado de São Paulo, qualquer colega que tenha dúvidas, eu tenho a documentação e estou autorizada a demonstrar, pelo menos nesses 2 casos. Por hora é isso, senhor presidente.